Eu vivo aqui no Concelho de Cascais desde exatamente 1971. Como açoriano que sou, agradava-me viver junto ao mar e agradava-me, realmente Cascais é uma terra linda, uma terra que não há igual. De maneira que eu resolvi ficar por aqui. E de vez em quando tenho saudade da penumbra e dos nevoeiros açorianos, vou até Sintra, que também dá jeito. Não sei, quer dizer, as coisas são como são. Eu desde sempre, talvez porque tinha um tio na família que era médico, mas não foi por isso. Foi porque, na realidade, tive sempre uma vontade imensa de poder ajudar os outros. E realmente, aos 16, 17 anos, naturalmente, quando estou a acabar, na altura chamava-se o liceu, interroguei-me. Eu gostava imenso de ciências biológicas e, ao mesmo tempo, achava que devia ser útil aos outros. Indiscutivelmente, a minha carreira é medicina, porque me vou sentir bem a ser médico. E foi isso que eu escolhi. E se voltasse atrás, escolhi eu mesmo. E não havia universidade nenhuma, tipo de universidade nos Açores, nem em Ponta Delgada, nem em Angra, e naturalmente que vim estudar para o continente. Para onde? Para Coimbra, que era para onde vinha quase toda a minha geração açoriana, vinha imenso para Coimbra, e foi para onde eu fui fazer o meu curso. Na realidade, eu fui um bom aluno, nunca perdi ano nenhum, fui um aluno muito razoável, que não quer dizer que fosse o melhor dos alunos, porque eu também queria fazer outras coisas, mas fui um bom aluno e, ao mesmo tempo, os fenómenos biológicos e bioquímicos interessaram-me sempre muito, mas é que talvez por isso fui facilmente para esta especialidade. Eu fiz parte de um grupo, que na altura era um grupo considerado muito de extrema-esquerda, que era o CITAC, o chamado Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra, onde eu fui ator e dirigente, e isso também valeu para que eu fosse, na realidade, mal visto aos olhos da PIDE. Coimbra é uma cidade, nesse tempo, única. Começam nos anos 60, as revoltas estudantis. Eu vivia numa república, a Real República Corsais das Ilhas, em que havia uma sensação completamente... Uma sensação, não, que todos nós éramos profundamente contra o regime, contra o salazarismo. E todas as repúblicas tinham o chamado Conselho de Repúblicas e eu fui representante do Conselho de Repúblicas em alguns movimentos académicos, por exemplo, na chamada crise há três crises, há uma que se fala menos, que é a crise de 64-65, é a crise que praticamente o epicentro é Coimbra. E eu estive metido nessa crise, até aos cabelos, e como dirigente, representando o Conselho de Repúblicas, e isso valeu-me que a PIDE, quando acabei o meu curso, resolveu punir-me por isso. Pela primeira vez, aparece, nesse ano, quando eu acabo o meu curso, pela primeira vez há um estágio pago. A gente acabava o curso, fazia o ano de estágio que era pago por nós, depois havia o que se queríamos tirar a especialidade, tínhamos que tirar a especialidade à nossa custa. E nesse ano começa a ser pago um estágio, digamos, hospitalar, que seria pago. E quando eu fiquei classificado em segundo ou terceiro lugar, e quando eu vou entrar, a PIDE proibiu-me de entrar aí, depois fui convidado para assistente também, não me deixou ser assistente universitário e depois mandou-me fazer turismo para Angola. Logo a seguir fui para a guerra. Fui parar na altura era uma cidade, embora chamada Vila Luso, que hoje creio que se chama Luena. E, naturalmente, que nós médicos éramos muito poucos. Eu fui colocado no hospital de frente de batalha, de frente o Hospital Militar de Luso, que servia também de instalações do Hospital Civil, porque praticamente não havia lá médicos, havia um médico a aparecer.
e nós trabalhávamos de manhã à noite, de manhã à noite, de manhã à noite. Numa das vezes o comboio onde eu ia, que nessa altura nem sequer era um comboio normal, era um comboio de mercadorias, e fui atacado e felizmente as balas se passaram por cima, não aconteceu nada. Da outra vez, a outra companhia onde fui, fomos eu e um colega meu, o Dr. José Carlos Teixeira de Sousa, fazer uma autópsia a um miúdo que tinha sido inadvertidamente morto por um soldado, por um tiro a um soldado, enfim, decidiu-se fazer uma autópsia. E aí sim, aí foi um ataque muito forte, muito duro, e morreram pessoas ao meu lado e eu escapei. Pronto. Mudou a minha perspectiva de vida. Repare, naquela altura nós somos jovens e claro que evidentemente senti um alívio enorme a seguir e creio que talvez tenha mudado um pouco a minha perspectiva de vida. Isso que é preciso é viver a vida, que ela é tão fácil de acabar. Coimbra é um campus universitário, era na altura um campus universitário. Os estudantes de todas as faculdades estávamos sempre juntos, constituíamos grupos, discutíamos todos os assuntos, independentemente de PIDE ou não PIDE, a gente discutia o que muito bem nos apetecia, e isso deu uma abertura enorme. E depois criou a ideia, repare, eu vivi numa república, a solidariedade, a ideia de camaradagem, de apoio, de cultura, toda a espécie de feitio. Eu fiz teatro, eu fui do Orfeão Académico, etc. Até cantei fado em Coimbra, etc, etc, etc. Tudo isso me fez crescer imenso. E acima de tudo aprendi que a liberdade, foi aí que se aprende que a liberdade é o bem maior que há na vida. Estava na minha cama, às 5 da manhã, telefona-me o meu amigo, querido amigo, já falecido, mas um dos meus melhores amigos, que andamos em todo o lado, o Dr. Zé Nisa, que é um compositor, o que compôs E Depois do Adeus, a música. E estava ele disse, parece que anda aí, parece que há uma revolução. Eu disse, Zé, deixa-me dormir, estava a brincar comigo agora. E virei-me para o outro lado, mas disse, não, ele é capaz de não estar a gozar comigo, deve ser razão, deve ser verdade. E eu telefonei-lhe e era. A partir daí começou o alvoroço. Levantei-me, vesti-me e naturalmente fiz o que era o meu dever. Fui para o hospital, para os hospitais civis, para o Hospital do Desterro, onde estava nessa altura colocado, pôr-me à disposição. O banco era uma loucura total nesse dia, porque, entretanto, começaram naturalmente a tropa para um lado, para o outro, sei lá, as pessoas apareciam no banco ansiosas com tudo, e foi um dia complicado. A viagem foi complicada, porque havia, a certa altura, lembro que já não sei onde, o sítio, quiseram saber quem eu era e o que é que estava a fazer. Eu por sorte, identifiquei-me, sou médico, fui para o meu hospital e não criaram problemas, deixaram-me passar. Praticamente pouco depois, fui um dos nomeados pelo Partido Socialista para fazer parte da primeira comissão instalador, como é que se chamava aquilo? Era a Comissão de Gestão da Câmara, o Presidente era o Engenheiro Salgueiro, e eu fui um dos membros dessa comissão, que era a comissão que geriu os destinos de Cascais até às primeiras eleições. Eram difíceis às vezes. Pouco faltava. Muito mais participada, por um lado. Por outro lado, repare, entramos logo a seguir em pleno PREC, em pleno processo revolucionário em curso, em que a esquerda, mais à esquerda, tinha posições que às vezes não eram compatíveis com aquilo que nós entendíamos ser os processos democráticos. E isso é que gerava um péssimo entendimento entre nós todos. Foi um período muito complicado dentro da Câmara de Cascais.
Eu creio que sim, pela minha maneira de ser, pela minha maneira calma de ser e também porque compreendia perfeitamente muitas das reivindicações que eram feitas e até me dava muito bem com gente da esquerda, mas à esquerda. Tudo isso permitiu que, de vez em quando, passando aquelas tempestades que surgiam em copo de água mais do que outra coisa, apesar de tudo, lá íamos acalmando e lá conseguimos levar a coisa até às primeiras eleições livres que houve aqui no Conselho. Fui vereador há pouco tempo, depois pedi para ser substituído. Queria ser médico antes de mais. Há duas datas que são fundamentais na construção da democracia. O 25 de Abril, antes de mais, é primordial. Sem o 25 de Abril não tínhamos liberdade. Para mim é a grande data, sem dúvida nenhuma. Simplesmente depois a evolução do processo revolucionário em curso, assim dito, levou a que se temesse sinceramente que houvesse uma tentativa de golpe que levasse ao estabelecimento de uma democracia popular. E isso assustou-nos muito a todos. E o Partido Socialista e o Partido Social Democrata em especial organizam-se de modo a que tal não viesse a acontecer. É natural, tinha que ser assim, à defesa. E preparámos-nos todos para o pior. Há uma clara divisão entre o norte, acima do Tejo, e Lisboa e sul. Lisboa divide-se. Sente-se que qualquer coisa está prestes a acontecer. Eu estive perto e a acompanhar o Dr. Mário Soares na Fonte Luminosa, onde toda a gente se juntou e foi, digamos, o começo do que deveria ser o 25 de novembro. E na Fonte Luminosa toda a gente, do PSD, do CDS, do PS, sem partido, se juntaram naquela Fonte Luminosa que estava cheia de gente, até do ponto de vista, e aí percebeu-se qual era o sentido das pessoas. As pessoas não queriam processos revolucionários em curso e muito menos queriam que isto se transformasse numa democracia dita popular. Quer dizer, para quem como eu viveu e odiou a ditadura salazarista, cair numa ditadura de sinal contrário, quer dizer, era inaceitável. Em termos organizado, termos feito tudo o que sabíamos e podíamos para que, dentro do PS e em colaboração também com o PSD, se tentasse evitar uma solução dessas. Felizmente, era o sentir de muita gente e também o sentir do Grupo dos Nove. O Grupo dos Nove estava em contacto também connosco, na altura havia aquilo que se dizia que era a segurança do PS, mas não, era toda uma série de oficiais milicianos e sargentos milicianos que tinham vindo da guerra, gente que tinha alguma preparação militar, etc, e que estavam todos com contactos uns com os outros, e isso ajudou a evitar, ou pelo menos criou um clima que veio a dar, apesar de tudo, um apoio àquilo que foi o 25 de novembro, ao qual eu tenho que tirar o meu chapéu e tiro todos os dias. Ainda há dias estive com ele, ao general, então, tenente-coronel Ramalhianos, e ao falecido Major Jaime Neves, que foram essenciais para conter a extrema-esquerda e a tentativa de grupos de extrema-esquerda e o PC, à última da hora, felizmente, retirou-se. Porquê? Porque, enfim, recebeu ordens para isso, com certeza, de outros lados. E conseguiu-se, na realidade,
impor a democracia normal, ocidental, a partir daí. Teria sido muitíssimo mais complicada a nossa vida. Eu acho que quando falo no 25 de Abril, nunca me esqueço que o 25 de Novembro foi essencial para equilibrar a democracia. Nessa altura, eu lembro de ter perguntado, eu estava já fazia parte das estruturas da Ordem dos Médicos. Eu lembro de ter perguntado, então, e como é que nós vamos dar toda essa saúde a toda a gente quando falham? Ao fim e ao cabo, se você visse, havia os hospitais civis, havia o Hospital Santa Maria, havia o Hospital da Universidade de Coimbra e havia um outro hospital, ou dois no Porto, e o resto havia faltas, pouca oferta para tanta gente. E foi um problema que se levantou e nós, na altura, sugerimos, lembro perfeitamente, eu sugeri, e que, tal como a Ordem já estava a defender, que o ideal seria recorrer às chamadas convenções, ou seja, a que todos os médicos que tivessem gabinetes ou laboratórios, ou radiologia, ou gastro, ou o que fosse, cardio, pequenas estruturas, que essas estruturas fossem contratadas a preços socialmente justos, preços que o Ministério da Saúde entendesse justos e corretos, para que os doentes pudessem recorrer a essas estruturas, digamos, privadas, que depois passaram a ser convencionadas, de modo a que pudessem ter o apoio que necessitavam para os seus males, para a sua saúde. A ideia foi lançada, mas não foi logo posta em prática. A ideia só é posta em prática 2 anos mais tarde, mais ou menos. E houve muitos colegas meus, quase todos aderiram às convenções, o que permitiu oferecer um leque de serviços que não existia então se isso não tivesse feito. E a pouco as coisas foram-se constituindo e as convenções já mais ou menos são assinadas oficialmente por volta de 1979, mais ou menos. É por aí. Mas, repare, creio que foi ainda hoje são extremamente importantes, porque os convencionados, e é bom que se fique com esta ideia, são parte integrante do Serviço Nacional de Saúde, para determinadas situações que o próprio sistema ou o próprio serviço não consegue resolver. Antes do Covid, então se formos falar no Covid, a gente nunca mais para, mas antes do Covid, 22 mil pessoas por dia vindas do Serviço Nacional de Saúde fazem análises em todos os laboratórios do país. 22 mil. Porque os hospitais não têm capacidade para agregar. Para determinadas situações que o próprio sistema ou o próprio serviço não consegue resolver. Antes do Covid, então se formos falar no Covid, a gente nunca mais para, mas antes do Covid, 22 mil pessoas por dia vindas do Serviço Nacional de Saúde fazem análises em todos os laboratórios do país. 22 mil. Porque os hospitais não têm capacidade para agregar. Nós conseguimos fazer as coisas porque concentramos a preços muito razoavelmente baratos. E já demos a hipótese ao Estado de plafonar os custos, ou seja, não deixar, quando se chega acima de um determinado valor, no que diz respeito ao global, a percentagem que ultrapassa recai sobre o prestador. Há muitas maneiras de resolver o problema, mas isso não sei o que é que se passa agora. Eu li outro dia, isto tem piada já agora, deixe-me contar isto, que no PRR prevêem que vai haver uns meios complementares a laboratóriozinhos e radiologias nos centros de saúde. Eu não percebo bem porque, quando há coisa que está coberta o país inteiro, é de laboratórios de análise e de radiologias. E isso irá levar, quanto a mim, a gastos. Mesmo que o PRR pague os aparelhos, depois os gastos que vão significar vai haver gastos muito superiores
do que seria de outra maneira. Mas, como diria o Dr. Salazar, aqui deixa-me que o cite, manda quem pode, obedece quem deve. Os médicos são sempre muito mal pagos nas estruturas hospitalares. Eu era assistente hospitalar, fui diretor de serviço muito jovem, com 38 anos, diretor de serviço dos Hospitais Civis de Lisboa, que era o grande grupo hospitalar. E naturalmente, o ordenado que eu recebia não dava praticamente para a família toda e para mim também, não sei o quê. E resolvi trabalhar com um pequeno laboratório cá fora, que foi crescendo. Era eu já bastonário, tinha um laboratório razoável, mas nada que se parecesse com o que tenho hoje. Em 2003 quiseram comprar-me. Sabem, os meus filhos que também são patologistas clínicos e que também trabalham comigo todos os dias ao meu lado, vieram ter comigo e eu disse: vocês querem vender? Disse: pai, não, isto é a nossa vida, isto é a nossa especialidade, a gente quer trabalhar aqui. E foi o que eu fiz. Aguentei-me, apertei o cinto, aguentei-me e resolvi dar luta. E realmente consegui defender o que era meu e transformar talvez num dos principais laboratórios portugueses de capital exclusivamente português, meu e dos meus filhos, e exclusivamente médico, e enfim, é o que tenho hoje e não me arrependo. De um momento para o outro a gente ouve falar no vírus, no SARS-CoV-2, era uma coisa que era lá para a China, funde o mundo, como dizia o Essa de Queiroz. Mas de repente percebemos que ia entrar pela porta dentro. E eu resolvi preparar-me a nível geral para poder fazer o que pouca gente nessa altura fazia. Não havia estruturas. E eu fui dos primeiros, se não o primeiro, a criar estruturas que me permitiam fazer o diagnóstico. Quer a nível de diagnóstico, quer a nível de rastreio. E, naturalmente, quando o Sr. Presidente da Câmara nos contactou para darmos apoio, imediatamente demos todo o apoio que podíamos e devíamos dar, e acho que correu muito bem. No começo não havia nada. No começo, nós, na Europa, não estavam tão preparados para isto como nós. Mas houve uma corrida aos reagentes para fazer este tipo de exames, estas técnicas de biologia molecular específicas do SARS-CoV-2, como se fosse ouro. Eu pagava cerca de 90 euros só pelo reagente para fazer o teste do SARS-CoV. 90 euros por uma unidade. E foi assim que se começou. Desapareciam coisas novas. Tinha uma encomenda em Amsterdã, já paga, desapareceu-me. Quer dizer, era o salve-se quem puder em toda a Europa. A pouco e pouco as coisas foram, obviamente, normalizando, e hoje está tudo normalizado, mas havia uma falta total e absoluta de coisa. E repare, mais uma vez, isto é bom que se diga, que as pessoas não têm essa noção, mais uma vez foram os laboratórios privados, os laboratórios convencionados, que aguentaram cerca de 50% de todos os testes que foram feitos neste país. Foi um esforço enorme, foi trabalhar de manhã à noite, 24 em 24 horas, não parar, ter equipes preparadas de biólogos, de médicos, de tudo, de técnicos, etc. E trabalhar, e fazer. Houve dias em que eu tive 15 mil testes por dia. Considero isso muito importante. Esse tipo de gestão que foi feito foi essencial. Foi algo fundamental. Que podia ser, fulano quer galões, quer aparecer. Não, na altura, repara uma coisa, quem como eu,
gostava da minha profissão e gosto da minha profissão, senti, em determinada altura, que os médicos e a imagem dos médicos estava a degradar-se. Em 1998, 99, havia notícias tão desagradáveis todos os dias sobre problemas de promiscuidade com a indústria farmacêutica, etc, 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 etc. E houve ali um período que me custava muito todos os dias abrir o jornal e ler aquela coisa. E então decidi, bom, vou-me candidatar para ver se a gente põe alguma regra na casa. E foi o que eu fiz. Por isso me candidatei e felizmente fui eleito. Eu fui para Coimbra e na minha República, rapazes que éramos saudosos das ilhas e com poucas possibilidades de ir a casa, porque nessa altura não é como hoje, quer dizer, não havia aviões de tomar lá da cá. A gente cantava os folclore das nossas ilhas. E tínhamos um grupo, eu tinha um grupo, juntamente com mais 3 colegas, que teve algum brado na altura em Coimbra, ainda gravámos 2 discos, etc., que era sobre cantares açorianos transformados mais ou menos em toada de Coimbra. Quer o Adriano Correia de Oliveira, que vivia na República ao lado, no Arrasto de Parta, quer o Zeca Afonso, que ia estudar para a minha República, juntamente com um velho amigo que ele tinha lá, que era o Vítor Lobão, ouviam e aprenderam a cantar connosco essas coisas açorianas. Aliás, o Zeca Afonso, num livro que tem sobre as suas letras, diz lá, aprendi todas estas letras são aprendidas na República dos Costeiros das Ilhas. Tive a oportunidade de lhes ensinar, de connosco aprenderem aquelas canções que o Zeca vem depois a cantar, o Samacaio, etc. Por aí adiante. A Lira, etc. Eu gosto muito de história e o período da expansão me interessa-me muito e publiquei na Temas e Debates uma história da medicina ao tempo da expansão portuguesa. Podemos contar com uma nova publicação daqui a quanto tempo? Provavelmente daqui a 6 meses, ou coisa parecida, 7 meses. Este é o conselho certo para viver. Claro, dir-me-á, haverá outros, provavelmente. Eu tenho um que conheço, onde nasci, que é a Vila do Nordeste, na Ilha de São Miguel. Não pode haver sítio mais tranquilo do mundo. Mas compreenda que estou agora a brincar um pouco. Mas não há dúvida nenhuma que Cascais é um excelente sítio para viver tranquilo. O meu sítio favorito aqui no concelho, sempre que posso, vou pela Marginal adiante e fico ali junto ao mar, a olhar para ali, para o mar e para a serra. É excelente aquele sítio ali. Sou um leitor inveterado, eu tenho aí quilos e quilos e quilos e quilos e quilos e quilos de livros. Mas se me fala no meu romance favorito, continua a ser Os Maias. A capacidade que aquele homem tem de juntar a ironia em 2 palavras, adjetivar, criar ambientes com 4 ou 5 adjetivos, 2 ou 3 substantivos, é realmente notável. Eu não me parece. Talvez eu acho que o único problema do Bessa de Queiroz foi ser português. Porque se o Bessa de Queiroz fosse francês ou se fosse inglês, hoje era um dos maiores escritores universais. Indiscutivelmente, eu gosto de uma boa feijoada. Não é a minha praia. Liberdade. Liberdade. Seria
a última coisa que eu seria incapaz de deixar de lado. Depois, naturalmente, há outros valores muito importantes que passei aos meus filhos, e o amor pela família, essas coisas todas, mas a liberdade é essencial.